um ponto agora que eu saio na rua e não sei se eu vou ser pego por um tiro perdido, por uma bala perdida. Isso acontece em tempo de guerra. Eu já não sei mais se eu vou sair na rua e eu vou ter que lutar com alguém pelo meu pão. Se alguém vai vir me assaltar, se alguém vai vir me condenar. Isso é coisa de guerra. Tem um ditado que diz assim: em tempos de guerra, os pais enterram os filhos. E em tempos de paz, os filhos enterram os pais. O que a gente mais vê hoje, eu lido bastante com as pessoas do subúrbio, com as pessoas do gueto, com as pessoas um pouco menos abastadas financeiramente, e eu vejo com frequência. Hoje eu vou no enterro do meu filho. Meu filho morreu porque era traficante. Eu vou no enterro do meu filho porque ele era viciado em drogas e morreu de overdose. Eu vou no enterro do meu filho porque ele estava num baile à noite, beberam demais, houve uma briga e o meu filho foi espancado até a morte. Em tempos de guerra, os pais enterram os filhos. E nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e Jesus continua nos contando que guerra é essa. Todos os dias ele se levanta e ele fala: percebam os sinais que eu deixei e saberão que a guerra existe. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 19 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Nós estamos vivendo um momento de guerra. Alguns dias atrás eu fui chamado para ser padrinho de casamento de um amigo meu, que eu conheço ele desde que eu tinha 1 ano de idade. Desde que ele tinha 1 ano de idade, nós nos tornamos melhores amigos. Nós crescemos juntos, nós passamos a adolescência inteira juntos, e ele me ligou e me convidou para ser padrinho do casamento dele. Eu não conheço a esposa dele, faz mais ou menos uns 2 anos e pouquinho que nós não nos vemos, que nós não nos falamos. Ele falou: vou me casar, encontrei a pessoa certa e gostaria que você fosse meu padrinho. Só que o casamento dele vai ser bem na época que a Kelly vai estar dando à luz. Eu falei: eu não posso ser seu padrinho, porque a minha esposa vai estar para ganhar agora o nenê, o Davi, eu vou ser pai novamente. Aí ele falou assim: que bacana, que legal. Então faz o seguinte, eu vou te colocar de padrinho com uma amiga da minha futura esposa. Eu falei: tá bom. E nós começamos a conversar e eu falei para ele: olha, eu me converti verdadeiramente. Eu estou até ministrando a palavra do Senhor numa igreja toda terça-feira. Aí ele falou assim: eu não acredito que você fez uma vergonha dessa. Eu falei: como? Você não tem coragem de fazer isso. Isso é baixo demais até para você. Mas ele estava bravo. Ele está virado. Aí ele falou para mim: você sempre foi podre. Eu te conheço. Você já ficou rico? Eu falei: não. Quanto você está ganhando para pregar? Ganha bem, vale a pena? Porque só assim para você estar pregando. E aqui em Apocalipse, ele diz que a guerra é contra aquele que estava sentado sobre o cavalo. A guerra é contra o povo de Deus. E para que eu comece, eu ainda não entrei na ministração, e para eu entrar na ministração eu vou ter que fazer aqui um breve testemunho a respeito da minha vida. Eu não sei quantos de vocês conhecem a minha vida, mas eu vou ter que falar um pouquinho a respeito dela. E por quê? Que eu sou soldado. Talvez você se identifique, talvez não. Quando eu ainda estava informe dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ele já me visitava e já me ensinava e já conversava comigo. Pois no dia que eu fui concebido, Ele soprou o fôlego da vida, o teu espírito em minhas narinas. E então, Ele pôs uma marca em mim. Uma marca do exército de Israel. Essa marca não é visível aos olhos normais, aos olhos mortais, aos olhos da carne. Essa marca somente pode ser vista aos olhos do Espírito, somente no mundo espiritual. Satanás soube disso no momento da concepção, e ele tentou me matar dentro do ventre e não conseguiu. Então eu nasci. Nasci e rapidamente passei a ser treinado. O meu pai e a minha mãe começaram a me dizer: existe um Deus todo-poderoso sobre a terra, e somente um. Existe o Filho de Deus chamado Jesus, que é o nosso Salvador eterno. Existe o Espírito Santo, que é nosso Consolador. E eu comecei a ser ministrado logo nos primeiros meses de vida, até tenra idade. Começou então que eu me alistei na Academia Militar dos Exércitos de Israel. E eu entrei para a Escola Bíblica Dominical, na igreja, nos cultos que nós iremos começar agora. E lá eu aprendi melhor
técnicas de guerrilha, técnicas de combate. Aprendi a orar, aprendi a exaltar o nome do Senhor. Participei de acampamentos evangélicos. Tive amizades com crianças que estavam também no meio. Aos 10 anos de idade, Satanás então resolveu que era hora de me alistar. E ele me propôs algo maravilhoso. Ele me propôs uma carreira militar no exército dele. E eu me alistei. Eu já gostava de batalha. E eu comecei a servir Satanás aos 10 anos de idade. Entrei nos seus exércitos e participei de um treinamento de guerrilha. E fui aumentando hierarquicamente, galgando cargos, galgando divisas no seu exército. Durante 20 anos, eu fui do exército de Satanás. Durante 20 anos eu estive por detrás das trincheiras inimigas. Eu conheço os mapas do inferno, as rotas do inferno. Eu conheço técnicas de guerrilha urbana. Eu conheço técnicas de terrorismo, pois todas elas eu utilizei enquanto eu estava lá. Eu estava bem. Eu estava num nível hierárquico que eu achava que eu estava contente. De repente, eu sou assolado. E eu fui então, neste momento, capturado. Capturado pelos exércitos da Israel Celestial. E fui levado então para os átrios do Senhor. Revoltado, preocupado, angustiado, irado. E comecei a passar, como todo soldado que é capturado, por um processo psicológico. E eu tentei, durante todo aquele momento, manter a minha mente fechada. Eu tentei durante todo aquele momento não escutar as ministrações que estavam me sendo feitas. Mas até que chegou um tempo que não deu mais. O capuz foi retirado da minha cabeça. As escamas então caíram. E eu pude contemplar a glória do Senhor e saber que Ele é o verdadeiro Senhor dos exércitos, que não existe um Deus acima dele, que não existe um nome acima do dele, que Ele é o início e o fim, o primeiro e o único. E eu pedi: Senhor, usa-me, pois eu quero adentrar nas suas trincheiras. Eu não preciso saber o porquê, eu quero simplesmente batalhar. Pois eu fui enganado por 20 anos. Mas hoje eu conheço a verdade. Eu sei o porquê de eu estar aqui. Eu sei porque o Senhor me livrou de todos os atentados de morte que houveram contra a minha vida. Eu sei porque o Senhor me livrou das drogas, porque eu não fui um viciado. Eu sei porque o Senhor me livrou das prisões, do cárcere. Porque existe um selo na minha vida. Porque o Senhor me quer. E porque o Senhor me tem. E o Senhor disse: chega. Até aqui eu permiti que você andasse sozinho. Daqui por diante, você deve escolher entre a bênção e a maldição. E eu lhe dou um conselho: escolha a bênção, que sou eu, pois haverá vida eterna em você. Caso contrário, certamente morrerás. E eu escolhi a bênção. Hoje, eu saquei o inferno com as próprias técnicas que eu aprendi de guerrilha, utilizando as rotas que eu conheci, utilizando os mapas, utilizando as técnicas de terrorismo que Ele me deu. Só que essas armas ainda eram poucas, porque Ele também as conhece. E Deus começou a ministrar em mim, e começou a me ensinar, e começou a dizer: esqueça tudo aquilo que você conhece, porque daquelas técnicas não servem de nada. As técnicas que você aprendeu de guerrilha, as técnicas que você aprendeu de terrorismo, não servem contra eles. Eu falei: e agora, Pai? Eu só sei fazer isso. Não existe outra coisa que eu saiba fazer além de lutar. Eu nasci para ser soldado, fui treinado como soldado. A minha vida é guerrear. Se tudo que eu aprendi não tem valia, ensina-me então como guerrear nas tuas trincheiras. Eu não quero cargo, eu não quero posto hierárquico, eu quero ser soldado.
Eu quero ser do pelotão de infantaria móvel. Eu quero estar na frente das trincheiras. Eu quero andar. Eu quero lutar. Eu quero saquear o inferno. Eu quero resgatar as almas que estão cativas. Eu quero trazê-las para o lado do Senhor, para serem tratadas, para serem ministradas e para servirem a um único e verdadeiro Deus. E Ele me disse: estude com Paulo. Paulo vai te dar as armas, vai te dizer como. E lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo nos ensina assim: porque as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu comecei então a utilizar das armas de Deus, do poder e a autoridade do nome de Jesus. E eu confessei este Jesus por diversas vezes como meu verdadeiro e único Salvador. Eu confessei esse Jesus e realmente criei no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele é poderoso para vencer a morte. Eu falei: Senhor, usa-me, porque muitos ao meu redor necessitam de Ti, e eu sei que eu posso ajudá-los. E aí o que aconteceu? Eu comecei a destruir a fortaleza do mal, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, tijolo por tijolo. Como o louvor que acabou de ser cantado aqui, as muralhas de Jericó ruíram, sem que eu fizesse nada das técnicas que eu aprendi, somente utilizando das técnicas que o Senhor me deu. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Quando a gente se alista, quando a gente verdadeiramente reconhece que Deus é capaz de mudar a nossa história, que Deus é capaz de mudar a trajetória dos nossos filhos, que Deus é capaz de mover o mundo inteiro por amor de uma alma, a gente entende imediatamente o porquê que nós somos soldados. A gente entende que quando a gente ganha uma alma para Jesus, tudo valeu a pena. Toda a dor, toda a tristeza, toda a aflição, toda a artimanha de Satanás contra a nossa vida passa a ter valia. E eu comecei a galgar vidas para o Senhor. Eu comecei a falar do Senhor, assim como o vô do Jonathan, o vô do Leone falou aqui uma vez, o Senhor Pedro. Eu não me envergonho de falar de Jesus na padaria. Eu não me envergonho de falar de Jesus no mercado, no açougue, na minha empresa, para os meus funcionários, para os meus clientes, para os meus fornecedores. Eu não me envergonho de falar do nome dele. E quando eu venho ministrar a palavra, o mundo espiritual se move. O mundo espiritual se move porque ele sabe que o testemunho é verdadeiro, que é para a honra e glória do Senhor Jesus. E lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz: sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Mas um dia, eu estava nesta batalha, eu estava saqueando o inferno, eu estava louvando e adorando o Senhor, e eu estava cansado, eu estava exausto, e eu pedi licença. Eu preciso descansar. Eu preciso ser um crente de banco. Eu quero sentar, escutar a palavra, ser cheio e ir embora. Eu não quero mais lutar. O que esta guerra tem a ver comigo? Porque eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser escolhido. Eu não pedi para ter essa vida. Eu não pedi este selo em minha vida. Enquanto eu dizia isso, um dos meus foi pego, foi atacado. Em uma armadilha que me foi preparada, um dos meus caiu. E já que o pastor Kleber Dias está aqui, eu vou fazer como ele faz. Se alguém der risada, a gente vai conversar depois. Preparados? Eu sei o que eu vou fazer mais.
Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Ficou bonitinho? Glória a Deus. Vou melhorar, pastor. Eu vou melhorar. Eu vou tomar aula de canto com o Leone. E acontece que o inimigo, então, ele acertou um dos meus. Covardemente, enquanto eu pedi a minha baixa, enquanto eu pedi a minha licença. Ou seja, eu não quero mais fazer isso. Porque eu estou cansado de ser afligido. Eu estou cansado de todo dia eu ser atacado. Eu estou cansado de todo dia saber que algo de espiritual acontece contra mim. Contra a minha casa, contra os meus. Então eu queria uma licença. Eu queria parar. Porque eu falava, olha, servir a Deus é muito complicado, servir a Deus é muito perigoso. Porque todo tempo quebram minhas coisas. Todo tempo eu sou assaltado. Todo tempo eu sou caluniado, difamado. Todo tempo eu tenho enfermidades. E quando a gente começa a andar em espírito e em verdade com o Senhor, a gente começa a perceber o que é do espírito e o que é da carne. E a gente sabe, opa, peraí, essa enfermidade aqui não é uma enfermidade normal. Vou colocar os meus joelhos no chão e vou orar e vou repreender. E ela sai. Só que tem um momento que cansa. A gente fica cansado e fala, eu estou cansado de toda hora ter que repreender o mal contra a minha vida. Eu estou cansado de toda hora ter que levantar de madrugada e louvar para o meu filho, adorar para que o meu filho não tenha pesadelos, terror noturno. Eu estou cansado de repreender o demônio no quarto do meu filho à noite. Eu estou cansado de repreender o demônio nas minhas finanças. Eu estou cansado de repreender o demônio no meu casamento, no meu matrimônio. Eu quero paz. Eu quero parar com tudo isso. Então um dos meus foi acertado. Eu me irei. Fiquei totalmente cheio de ira. Fiquei revoltado. E eu clamei a uma audiência com o Senhor dos Senhores, com o Senhor dos Exércitos. E eu disse, Senhor, general dos exércitos de Israel, eis-me aqui. Convoca-me novamente para as tuas trincheiras, Pai. Porque eu quero verdadeiramente, Pai, matar os demônios, destruir os seus planos e roubar a paz daqueles que o adoram. Aí Jesus olhou para mim e com um olhar condescendente, complacente já com a minha situação, ele disse, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho. Então ele retirou uma carta, escreveu naquele pedaço de papel, falou, entregue isso aqui neste endereço. E lá você será então alistado. Eu peguei aquela carta de Jesus, levei até o local. Cheguei no local e disse, eis-me aqui, pronto ao combate. Coloca-me na infantaria móvel, nas trincheiras de frente, pois eu quero guerrear. Um anjo então pegou aquele papel, olhou para aquele papel e disse, você não está aqui para a guerra. Aqui diz que você foi ferido em combate. Aqui diz que você está enfermo. Aqui diz que você foi envenenado e que precisa ser então curado. Quando eu olhei para o lado, aquilo não era as trincheiras inimigas, era um hospital de campanha. E eu disse, não vejo ferimento em mim, nada me acerta, não sangro. Ele disse, o demônio veio senão para roubar, matar e destruir. A ira, a vingança pertencem ao demônio. E ela se assolou no seu coração.
Você quer matar, roubar e destruir. Uma das setas de Satanás te acertou e te envenenou. E um soldado envenenado não pode voltar ao campo de batalha, pois certamente morrerá. Você precisa ficar aqui então e ser curado. E eu iniciei um processo de cura. Há 1 ano atrás, eu comecei a ministrar a palavra numa casa de recuperação para drogados. E eu tenho sido curado todos os dias. Há 1 ano. Porque eu tenho visto o quanto Satanás é astuto. O quanto ele joga. A gente acha que um combate na guerra é simplesmente corpo a corpo. É eu e o diabo e eu e o diabo e eu. Só que ele prepara armadilhas e bombas e muitas vezes ele as deflagra quando ele nem mesmo está presente. Quando um dos meus foi acertado, neste momento eu fui atingido pelos estilhaços. E eu comecei então a ser ministrado todos os dias. Todos os dias. Até que eu comecei a entender que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. E eu falei, eu não acredito que este tempo todo, em que eu lutava contra o demônio, lá fora, ele se instalava dentro da minha casa. É necessário jejuar, é necessário orar. Pois então agora eu tomo uma providência divina. Eu agora entrego um jejum ao Senhor, verdadeiramente, pela vida do meu filho. Para que ele nunca mais seja assolado. Para que ele nunca mais tenha vômito, ânsia ao ver comida. O meu filho vomitava todas as vezes que a gente colocava uma colher na boca dele. E eu fiz um jejum de nunca mais comer doce. Bala, chiclete, pirulito, sorvete, assim por diante. Eu fiz uma aliança do meu jejum com o Senhor. E me comprometi com Ele a levantar todos os dias, às 3 horas da manhã, e orar. O meu jejum é eterno. E a minha oração é eterna. Deste dia em diante, nunca mais, a minha esposa é testemunha, os meus pais estão aqui, nunca mais o meu filho vomitou por uma colher de comida. E eu entendi que a gente olha para fora e a gente tem que olhar para dentro de nós e saber aonde o mal está instalado. Nós temos que saber se nós estamos enfermos e se nós temos autoridade. Porque quando nós estamos enfermos, a nossa autoridade cai. A nossa autoridade cessa todos os dias. Ela se esvai como as areias do tempo. E me perguntaram quantas vezes eu devo orar por dia. E eu fui fazer essa pesquisa. Existem pastores que dizem que você tem que orar ao acordar, antes do almoço e antes de dormir. Existem outros pastores que dizem que você, fora essas refeições, você tem que orar antes do café da manhã e antes do jantar também. E existem outros que dizem que você tem que orar todas estas vezes e ainda assim orar quando algo vai de mal na sua casa. Se alguém me perguntar hoje quantas vezes é necessário orar por dia, eu afirmo com toda certeza, sem medo de errar, uma única vez. Eu faço uma única oração por dia. E é mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Quando eu acordo de manhã, eu digo assim: Senhor, bom dia, Pai. Obrigado, porque o Senhor irá passar o dia de hoje comigo. E eu me mantenho em espírito e em verdade com esta oração.
E durante o dia inteiro, eu continuo falando com o Senhor. Em todos os momentos, antes do almoço, durante o almoço, depois do almoço, numa reunião de trabalho, todos os momentos do meu dia eu falo com o Senhor. Eu falo com o Senhor enquanto eu dirijo, eu falo com o Senhor enquanto eu estou numa reunião no trabalho, eu falo com o Senhor enquanto eu olho as coisas da minha empresa. E aí, na hora que eu vou me deitar, eu digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor esteve comigo o dia inteiro. Eu sei que esta minha oração foi uma oração longa, foi uma oração de um dia inteiro, Pai. Mas eu agora me deito para dormir, e eu lhe peço a tua bênção sobre o meu sono, Pai, porque eu sei que o Senhor amanhã estará comigo, mais uma vez, mais um dia. E se não estiver comigo, é porque eu estarei na glória com o Senhor. Amém e boa noite. É necessário orar somente uma vez. Que a sua oração seja eterna, duradoura, verdadeira. Como diz aquele louvor, eu não quero mais entregar uma parte do meu tempo ao Senhor. Eu não quero mais entregar alguns minutos, mas eu quero que todo o meu tempo, que todos os meus dias, que todos os meus sonhos sejam do Senhor. E a minha oração, ela passa a ser uma oração única, eterna e verdadeira. E eu tenho aprendido isso durante os anos. E não tem sido fácil. Mas eu quero continuar todos os dias neste exército, como soldado. Não importa quais cargos hierárquicos me sejam dados. Não importa quantas divisas eu venha a conquistar. Mas eu quero estar sempre nas trincheiras. Eu quero estar sempre saqueando o inferno, resgatando as almas que estão cativas, resgatando aqueles que não conhecem o Senhor e que, como eu, quando forem resgatados, possam até achar que foram capturados. Mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E eu quero ser como foi Paulo, quando ele disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque a única coisa que nos importa é servir ao Senhor. Um dia eu fui cativo. Eu sei o que é o cativeiro. E eu sei quanto é agradável, o quanto é delicioso retornar para casa. Eu sei o quanto é delicioso saber que existe um monte de Sião seguro me aguardando. Eu sei o quanto é delicioso saber que o Senhor coloca uma muralha de fogo ao redor dos seus, para que o mal não assole a sua alma. Pode assolar a minha vida física, pode assolar os meus dias, mas não a minha eternidade. Após o exílio babilônico, o povo mais uma vez agora ele retornava para as graças do Senhor, e ele tinha que mais uma vez restaurar Jerusalém. O povo teve dois grandes períodos de cativeiro. Um foi o assírio, o outro foi o babilônico. E de repente Deus levanta uma pessoa chamada Ciro e diz assim: mesmo que você não creia, eu te levanto para assolar os exércitos, para ganhá-los e para libertar o meu povo. E o povo então estava liberto. E durante esta libertação, enquanto eles voltavam para Jerusalém, no Salmo 126, diz assim, eu vou ler para vocês. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém?
Vocês estão aí? Glória a Deus. Quando nós saímos do cativeiro, nós temos vontade de adorar. Nós temos vontade de louvar. Nós temos vontade de rir. Mesmo quando nós estamos semeando com lágrimas. Porque nós cremos que à volta nós recolheremos o nosso fecho com alegria. Então eu digo uma coisa para você, meu querido. Se você acha que está alistado no exército, mas você não quer estar no exército, uma coisa é fato. Independente de você crer, independente de você disser, eu não tenho nada a ver com esta guerra, independente de você achar que você pode ignorar o teu inimigo, o fato de você ignorá-lo não vai fazer com que ele não te aflija. Se Deus nos deu armas e artimanhas, vamos usar. Ele disse na palavra dele: revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como é que a gente está firme? Ele continua nos dizendo: estai firmes, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O teu passado fica atrás. O teu lombo é cingido agora com a verdade. O teu passado ficou para trás. E o teu lombo agora é cingido com a verdade, para que seja a tua palavra sim, sim, não, não. Para que você agora tome a verdade como testemunho vivo da sua vida. Ele continua nos ensinando. E vestida a couraça da justiça, a armadura, o peito. Que o teu futuro agora seja, a partir de hoje, a justiça. Para que você saiba que não existe vingança. Para que você saiba que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Para que você saiba que quando você encontrar um espírita do seu lado, que você não comece a dar 2 passos para o lado e começar a orar em línguas e começar a, olha, sai daqui. A sua luta não é contra ele. Que você não olhe para o seu irmão e diga para ele assim: está doente? Bem feito, só fez besteira na vida até hoje. Quem planta, colhe. Lá no livro de Judas, enquanto o arcanjo contendia contra o diabo, a respeito do corpo de Moisés, quando ele o venceu, ele disse assim: o Senhor te dê juízo. A justiça, quem julga é somente Deus. Não nos cabe julgar o nosso irmão. Quando a gente escuta que um casal se divorciou e fala assim: ainda bem, melhor para ela, ele não valia nada. Se a minha esposa escutasse esses conselhos, hoje ela não estaria casada comigo. Eu não estaria aqui hoje ministrando a palavra. Não seja a tua palavra de julgamento, pois o julgamento somente pertence ao Senhor. Vista a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho. Conheça a palavra, estude a palavra, maneje a palavra com sabedoria, e assim aonde os teus pés colocarem a planta deles, a verdade do Senhor estará presente contigo. Não haverá mentira, contenda, difamação que possa resistir ao andar na palavra do Senhor, a andar nos caminhos de Deus. E ele continua dizendo: os pés na preparação do Evangelho
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Deus lhe deu um escudo, comece a utilizá-lo. O teu escudo é a oração. Comece a interceder, comece a repreender e retire todo e qualquer mal com o teu escudo, através da tua oração, através do poder da tua palavra, através do dom que Deus lhe deu. Hoje no carro eu estava vindo para cá e eu comecei a orar pela vida da minha esposa e pela minha vida, e eu falei que os frutos do Espírito estejam sobre a nossa vida, que o Senhor derrame dos teus frutos sobre nós, porque os frutos do Espírito são o nosso escudo, são a nossa fortaleza. Tomai também o capacete da salvação, coloque o elmo sagrado, ungido pelo Senhor, e seta alguma conseguirá perfurar este capacete e entrar na sua mente, para que você pense em desistir, para que você entre em depressão, para que você não queira mais a verdade, para que você pense em se desviar. Com o capacete do Senhor na sua cabeça, mal algum entrará na sua mente, e a sua mente será todos os dias a mente do Senhor, em nome de Jesus. Pegue também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora é hora de atacar, agora é hora de revidar, agora é hora de pegar a palavra do Senhor e contra-atacar, porque um soldado que não contra-ataca morre. Se você foi vestido com a couraça, com a sandália, com o capacete, com o escudo e com a espada, derrube os teus inimigos e deixe que Deus os julgue. Mas salve os cativos, resgate aqueles que estão necessitados. Utilize das obras do Senhor todos os dias e continue orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. Quando você orar, saiba que existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele diz: fui eu que fiz, e eu gosto. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu não sei como está a sua armadura, se a tua armadura está enferrujada. Eu não sei se o teu escudo está já desbastado, quebrado, destruído. Eu não sei se a tua espada está sem fio, sem corte, se o teu capacete não cabe mais na sua cabeça. Mas hoje o Senhor envia anjos neste lugar para remendar, recuperar, transformar e refazer toda a armadura de Deus. Eu gostaria que você apaga as luzes para mim, por favor. Se você acha que a tua armadura necessita de um polimento do Espírito Santo, se você acha que as coisas não têm andado da forma como você queria, e você entendeu que a culpa está em ti, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor que transforme a nossa armadura, que venha polir o nosso elmo, que venha colocar um bronze novo no nosso escudo, que venha afiar a nossa espada para que nós possamos então guerrear. Um bom soldado é aquele que todos os dias cuida do teu equipamento. Uma vez eu estava assistindo a Discovery Channel e estava falando sobre os Mariners, sobre os soldados, a tropa de elite americana. Em média, cada soldado pesa 70 quilos. E eles levam consigo, no mínimo,
35 a 40 quilos de equipamentos. Ou seja, 50% do peso deles, do peso sobre o ombro deles, é o seu equipamento. Se você acha que o teu equipamento está leve demais, e que o teu fardo está pesado demais, é porque você tem lutado pouco. Porque o Senhor diz que Ele troca o teu fardo com o dele, que é leve. Mas para isso é necessário que você lute. É necessário que você busque. E um soldado com equipamento desgastado, com equipamento destruído, somente será falho, perdido. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda glória, Pai de toda majestade, nós nos colocamos agora, Senhor, diante da Tua presença, Pai, pedindo ao Senhor a Tua benevolência, a Tua misericórdia sem fim, ó Pai. Que o Senhor possa vir esta noite a dar ordem aos Teus anjos, ó Pai, a trazer um equipamento novo para os Teus filhos, a trazer um equipamento, Senhor, de ponta, um equipamento de última geração, ó Pai. Que eles venham a ser revestidos, Senhor, de uma couraça nova, dos tempos novos, dos tempos futuros, ó Pai. Que seja consertado o Teu elmo e o seu escudo, Pai. Dá ordem aos Teus anjos agora, Pai, a trazer do Teu azeite, Senhor, para curar as feridas espirituais que foram travadas no inferno, Senhor, no tempo de cativeiro, ó Pai. Que essas feridas sejam uma lembrança, pois ficam para trás com os lombos cingidos pela verdade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço, afia agora, Pai, a espada dos Teus servos, Senhor. Dá uma afiação nova, Pai, que ela venha penetrar, Senhor, entre a alma e o espírito, Senhor. Que ela possa discernir as coisas, ó Pai. Dá o discernimento espiritual aos Teus filhos, Pai, para que eles possam contender todos os dias, ó Pai, nas trincheiras inimigas. Pois nós somos enviados como ovelha em meio a lobos, ó Pai. Mas nós sabemos que após termos sido então tosquiados, após a nossa carne ter sido dilacerada, Pai, eis que de nós levantará um leão todo poderoso, e nós afugentaremos agora todo lobo. Pai, em nome de Jesus, coloca agora calçados novos nos Teus filhos, Pai, para que quando eles venham a andar, Senhor, todos saibam, ouço passos de um grande exército chegando, como o Senhor fez, Senhor, com aqueles leprosos. Que os nossos passos venham a ser, Senhor, como os passos de um grande exército. Que nós venhamos a aterrorizar o inferno. Que nós venhamos, Senhor, a ser exemplo da Tua mansidão, Pai, da Tua benignidade, Senhor, do Teu amor, ó Pai. Que nós possamos ser exemplos da fé viva num Cristo Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço neste momento, Senhor, fortifica-nos. Senhor, coloca sobre nós, ó Pai, o sangue do Cordeiro Santo de Israel, Senhor, para que nós possamos então entrar e sair do território inimigo sem sermos vistos. Para que quando nós venhamos a entrar na casa de um amigo que não o conhece, Senhor, aonde naquela casa esteja repleta de demônios, aonde aquele casamento esteja destruído, aonde aqueles filhos não respeitem os pais, aonde a área financeira esteja falida, Senhor, que o demônio não perceba que nós entramos ali dentro com uma única missão: resgatar os Teus filhos, Senhor. Portanto, cobre-nos com Teu sangue para que nós não sejamos enxergados e possamos entrar com uma verdadeira tropa de elite celestial, fazer o trabalho e deixar que o Senhor julgue os culpados. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço agora
Envia os teus filhos, Senhor. Oh, Pai amado, coloca sobre eles uma divisa nova, Pai. Coloca agora, Pai amado, uma permissão. Uma permissão, Senhor, para mais uma vez frequentar a tua academia, Pai. Para mais uma vez ser ensinado. Para mais uma vez entender e fazer uma reciclagem das suas técnicas de combate. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que os teus filhos venham verdadeiramente aprender a orar, que eles venham aprender a interceder, Senhor, e a utilizar das armas que o Senhor nos deste. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, utilizar, ó Pai, da autoridade do nome do teu Filho Jesus, saquear o inferno, aliciar novos guerreiros para o combate santo, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, eu lhe peço, derrama a bênção sobre os teus servos, Senhor. Que somente o marchar deles seja poderoso o suficiente para derrubar as muralhas, como fez em Jericó. Pai, que não sejamos nós, mas o Senhor, ó Deus. E que todos saibam que existe um Deus todo-poderoso, que olha por nós, que intercede por nós, que manieta o valente, que quebra as algemas, que derruba os grilhões e que nos salva. Que existe um Deus todo-poderoso que está ansioso e esperançoso a nos abraçar novamente e dizer: que bom que você retornou. Estava com saudade de ti, por isso enviei aqueles para te resgatar. Por isso enviei aqueles para te tratar e te curar todos os dias. Porque verdadeiramente eu te amo. E que não haja dúvida em ti do meu amor, pois eu o criei para viver eternamente comigo, para ser herdeiro do meu trono, para reinar ao meu lado. E se fazia necessário um tempo de aflição, um tempo de dor, mas uma eternidade de gozo, uma eternidade de alegria. Pai, em nome de Jesus, eu vou agora, Senhor, pedindo a tua permissão, ó Pai, a tua permissão santa, Deus, para orar pelos teus filhos, para interceder por eles agora, Senhor. Utilizo, Pai, da autoridade que o Senhor nos deste, para mais uma vez fazer cumprir a tua boa vontade, Pai. Portanto, Pai amado, usa-me neste momento, Pai, que não seja eu a falar, e sim o teu Espírito Santo, Deus. Falar aquilo que os teus filhos, que os teus servos necessitam de ouvir, ó Pai. Aquilo que a alma angustiada anseia, Pai. Eu declaro agora e determino em nome de Jesus prosperidade na tua batalha. Determino agora e profetizo que o Senhor enviará tropas a te auxiliar. Eu profetizo agora em nome de Jesus que o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor dos exércitos de Israel, aquele que tem em sua coxa escrito Senhor dos Senhores, este mesmo lhe trará uma armadura nova. Este mesmo colocará sobre ti armas poderosas. Esse mesmo, em nome de Jesus, irá pelejar por você. E enquanto houver um mínimo de esperança em tua alma, a vitória certamente virá. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é contigo nesta hora, e que as tuas asas estão abertas sobre vocês, a fim de que possam estar protegidos de todo o encanto do mundo, de todo o engano. Em nome de Jesus, eu te agradeço desde já, Pai, porque o Senhor é maravilhoso conosco e nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos firmes em Ti. E o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de alistarmos-nos quantas vezes quisermos, de voltarmos para a Tua academia todos os dias, Pai. O Senhor nos dá a oportunidade de aprender, Senhor, a manejar as novas armas. Pai amado,
Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não retirou de nós o teu fôlego de vida, porque o Senhor não retirou a tua mão poderosa de sobre as nossas cabeças, Pai. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor, que é digno de toda a glória, que é digno de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor? Tem ciúmes de mim. Louve ao Senhor. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Louve ao Senhor. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Apaixonado, meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Se alguém lá fora não te ama, meu irmão, Jesus se entregou por você. Aleluias. Ele te ama. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Você ama o Senhor? Você ama a Deus? Ele diz na palavra dele assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Porque nós o amamos, Ele fará isso por nós, nos livrará, estará conosco mesmo diante da angústia e da dificuldade, porque nós conhecemos o nome dEle. Amém? E Ele vai nos mostrar a sua salvação. Mas antes disso, nos dará abundância de dias. Quem quer abundância de dias aqui? Amém. Glória a Deus. Deus nos dará. Amém? Agora, essa palavra, que ela tem entrado no seu coração. Porque muitos estão como um povo observando. Mas eu quero dizer para você, você está numa guerra. E essa guerra não se acaba. Ah, pastor, quando é que acaba a minha guerra? Não acabará. Desde que Israel nasceu, ele guerreia. E até os dias de hoje. Quantos estão assistindo a minissérie do rei Davi? Então, são há mais ou menos 3.000 anos atrás. Só que a guerra era antes disso ainda. Da época de Davi para nós deve estar dando mais ou menos uns 3.000 anos. E o exército de Israel até hoje guarda suas fronteiras. Sabia que para nós irmos para Israel, eu ano retrasado voei para Jerusalém, e para entrar num voo de uma aeronave israelense, nós fomos interrogados e assistidos e observados aqui no Brasil. E eu achando que era o pessoal da companhia aérea, não. Era a segurança quem faz, e nós achamos, a gente está no Brasil, acha que a nossa Polícia Federal está guardando, né? Não. A segurança da companhia aérea israelense lá, da El Al, e o embarque, tudo é feito pela polícia de Israel. E isso não só no Brasil, em outros países também. Tudo que voa em direção a Israel é protegido e guardado pelo exército de Israel. Nas ruas, eu tomei até um susto, estava lembrando a pastora esses dias, que estava andando, descendo pela porta de Jafa, e descendo em direção ao Muro das Lamentações. Era uma rua estreita e era madrugada, já estava tudo fechado, né? Isso era tarde da noite, quando nós voltamos do congresso, nós estávamos indo ao muro para fazer a oração. E em direção ao muro, quando nós viramos uma rua, eu tomei um susto, porque nós estamos acostumados com tanta violência. Eu vi uns 2, 3 rapazes com uns fuzil assim imensos. Falei, pronto, vamos ser assaltados. Mas não. Aí o pastor estava comigo, o pastor Caio falou, não, esse é o exército de Israel. Eles patrulham toda Jerusalém, durante o dia e durante a noite. E por todo lugar que nós andamos em Jerusalém, tinha um exército na rua. Fala assim, você vai voar para aquele lugar, é o lugar mais seguro do mundo. Você acredita nisso? Você está mais em perigo aqui em São Paulo do que lá em Jerusalém. Porque primeiro lá que o exército cuida. E segundo que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre aquele lugar. Amém? Mas por que isso até os dias de hoje? Porque eles vivem em guerra. E não desistiram dessa guerra. E não fraquejam diante dessa guerra. E você é o Israel de Deus. Foi chamado para esta guerra. Amém? Então se você está pensando aí que, mas eu não quero entrar nesse time. Eu tenho uma notícia para te dar. É tarde a sua escolha, filho. Porque você já está aqui, já conheceu o nome dele. Ele diz assim, somente me ame e eu vou livrar. Somente me ame, eu estarei com você todos os dias. Somente que me ame. E por você conhecer o meu nome, eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Você crê nisso? Amém. Mas seja um soldado de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar encerrando a nossa reunião. Quero agradecer a visita do pastor Kleber Dias, que veio nos visitar hoje. Amém? E não esqueça que domingo, às 5h30, você precisa conhecer um pouco mais sobre as estratégias
do inimigo, para que ele não possa alvejar aí o seu território, amém? Quem foi para o encontro? 5:30 da tarde, nesse domingo aqui na igreja, ok? Para as ministrações do pós-encontro. E domingo nós teremos a ceia da Páscoa, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Dê um abraço em 2 pessoas, diga para ela: você é um soldado do Senhor. Deus, poderoso Deus,